Síntese dos profetas maiores, livro do profeta Jeremias, o item 14 do nosso livro, predição do cativeiro e do livramento de Israel, estudando Jeremias capítulo 16, versículos 1 a 21. O versículo 13 diz: portanto, lançar-vos-ei fora desta terra. O povo não reconhecia o seu pecado. Viviam a perguntar a Jeremias: por que pronuncias o Senhor sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade? E qual é o nosso pecado que pecamos contra o Senhor nosso Deus? Isso no versículo 10. Deus diz que os pais abandonaram a Deus, e o povo, nos dias de Jeremias, fez pior ainda. Então vamos ler os versículos, principalmente os versículos 11 e 12, que diz: então lhes dirás: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após deuses alheios, e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. Ou seja, os antigos, se tornaram idólatras. O versículo 12: e vós fizeste pior do que vossos pais, porque eis que cada um de vós anda após o propósito do seu malvado coração, para me não dar ouvidos a mim. Ou seja, o povo, além de idólatra, igual os pais dele, ainda estava, vamos dizer, com o coração realmente malvado. Por quê? Porque outros profetas falam nesse momento que, por exemplo, o pobre era massacrado pelo rico. E você falando no povo de Deus, era como se nós tivéssemos uma igreja em que existem pessoas de uma grande condição financeira, uma boa condição financeira, que em vez de ajudar o pobre, eles ainda exploram o pobre. Então era isso que acontecia em Israel. Então a maldade do coração tinha de todo tipo. E o que Deus vai dizer agora, a partir do versículo 14, é que o cativeiro babilônio ele passará a ser um marco na história de Israel, que até aquele momento eles diziam que Deus nos tirou do Egito, e a partir de agora eles vão dizer que Deus nos tirou da Babilônia. Veja o versículo 14. Portanto, eis que dias vêm, diz Yahvé, em que nunca mais se dirá: vive Yahvé, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Versículo 15. Mas vive Yahvé, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra, que dei a seus pais. Então a terra do norte, porque eles, para serem levados cativos para a Babilônia, eles eram levados para o norte, passavam pela Síria, até pelo rio Eufrates, e depois descia um pouco. Então a Babilônia era uma referência do norte, tá bom? E a Nínive, a Síria, ficava mais ao norte do que a própria cidade da Babilônia. No versículo 16: e eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão, e depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão sobre todo monte, sobre todo outeiro, até as fendas das rochas. Então aqui Deus parece estar falando exatamente da volta dos israelitas para a terra de Canaã, porque eles estarão dizendo, que o Senhor, os fez subir da terra do norte, fez da terra da Babilônia para a terra de Canaã. Mas para os fazer subir, Deus enviará pescadores e caçadores. O que significa isso? Os israelitas chegando nessa terra, eles vão se destacar. Assim como Daniel se destacou na corte entre os sábios, os israelitas vão se destacar em outras áreas. Vão se tornar grandes comerciantes e com boa condição financeira. Quando forem autorizados a retornarem, muitos não retornam. Por isso, estudando sobre o retorno do cativeiro babilônio,
nós vemos que primeiro retornou Zorobabel no ano 536. O próximo grupo que retorna, né, já é no século seguinte, Esdras, tá bom? Quase 100 anos depois é que Esdras está retornando com outro grupo, ou seja, um homem que nasceu no cativeiro babilônio, mas já nasceu num período que nem era mais cativeiro, porque certamente Esdras não tinha 90 anos, 80 anos, né? E quer dizer, Esdras e Neemias, eles fazem parte de grupos de filhos de pessoas que ficaram na Babilônia. Olha, vocês podem voltar. Eu não vou voltar não, vou ficar aqui na Babilônia que eu estou com a minha vida arranjada já. Mardoqueu, Esther, são outros que ficam, né, e ficam lá na Pérsia, tá bom? Que é a nação que vai dominar a Babilônia no ano 536. Então, quer dizer, Deus diz que vai enviar pescadores para que eles retornem para Canaã. Isso até os dias de hoje. Por que eles retornaram para Canaã? Né? Porque Deus enviou pescadores, sofrimento, né? Teve que ter uma perseguição para que eles falassem, o local seguro para nós vivermos é a nossa terra. E eles retornam para a terra de Canaã.